Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com grata satisfação que nós recebemos essa nova oportunidade para estarmos novamente juntos, podendo ter essa experiência de podermos comentar e trabalhar sobre as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Eu sou Paulo Sampaio, trabalhador da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, na área de mídia, da TV, Facebook, YouTube. Estamos novamente com a incumbência de falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Primeiramente, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos bondosos, que nos dão assistência e proteção, para que possamos dissertarmos e podermos aprender através do Evangelho em mais essa oportunidade que temos. Com o coração cheio de alegria e agradecido por estar mais uma vez aqui, nós pedimos ao mundo espiritual que nos assista, que nos traga a intuição, que nos dê a claridade para podermos, então, levar o estudo do Evangelho dessa noite. Muito obrigado aos trabalhadores espirituais da casa e também o nosso patrono Joaquim Cacique de Barros. E em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos essa dissertação do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Lembrando que eu estou aqui na nossa querida Discípulos. Vejam o quadro aí atrás. Eu vim gravar a palestra aqui na casa para que eu pudesse também ter a proteção dos irmãos espirituais e me manter ligado cada vez mais a essa casa de amor. Muito bem, meus irmãos, o capítulo é o 28º. Muitos os chamados e poucos escolhidos, e Jesus, como sempre, falando por parábolas, disse no item 1: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Aqui nós vimos que, na realidade, Jesus estava falando do reino dos céus. E muitos foram os que vieram e convidaram os irmãos para participar deste festim, ou desta festa de melhoras, festas de alegria, de aprimoramento e de crescimento espiritual.
Os primeiros foram aqueles irmãos que foram convidar os seus servos para o festim. Veio desde o tempo de Abraão, veio desde o tempo de Moisés, Jacó, entre tantos outros. Só que muitos deles foram repelidos. Muitos deles foram agredidos e não foram aceitos os seus convites para este festim. Por segundo, Jesus enviou outros seus servidores, que são os profetas. Profeta Elias, Isaías, João Batista, entre tantos outros. E também foram repelidos e muitos deles foram agredidos, feridos, foram mortos, porque os seus servos ainda não aceitavam o seu convite para o festim. O festim do aprendizado, o festim do aprimoramento moral, o festim do crescimento espiritual. Jesus, então, enviado pelo Pai, veio nos fazer novamente um convite. E esses convites nos chegaram aos nossos ouvidos através dos apóstolos, de seguidores, de discípulos, que assim o fizeram que chegassem até nós, através daquele evangelho, daqueles ensinamentos ao qual Jesus Cristo veio nos trazer. Muito bem, meus irmãos. Meditando sobre isso, nós vimos que muitas oportunidades nos são dadas. Muitas oportunidades nos são trazidas. Deus envia os seus servidores, os espíritos mais evoluídos, para o nosso planeta, para que nele venham trazer a boa nova ainda, até hoje. Para que assim nós tenhamos novas oportunidades de crescer diante do reino de Deus, diante dos ensinamentos ao qual Jesus Cristo nos veio ensinar e nos dar o direcionamento. A partir daí, veio também muitas religiões. A religião de Jesus, podemos perguntar qual era? A religião de Jesus era simplesmente o amor. Mas os homens, com o tempo, foram criando estas interpretações destes ensinamentos e foram criando religiões que hoje são muitas nesse nosso planeta de expiação e provas. Lá pelos anos 1860, nós tivemos então o advento do Espiritismo com o nosso irmão Allan Kardec.
que veio dissertar sobre os ensinamentos de Jesus e todos os seus chamados. Chamados esses ao qual Kardec nos traz a responsabilidade à doutrina espírita. Doutrina esclarecedora, doutrina que nos traz um embasamento moral e espiritual, ao qual nós, nos ligando a esses aprendizados de amor, aprendizados de paz, aprendizados de caridade, vamos seguindo na caminhada. No item a seguir, nos fala Kardec, né, sobre o incrédulo que sorri a estas máximas, a essas colocações, achando que essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus, aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho. Orgulho, a maior maldade do mundo. A doutrina espírita nos traz e nos esclarece que cada vez mais nós devemos estar ligados a Deus. E o que é nós estarmos ligados a Deus? É cumprir com a máxima: fora da caridade não há salvação, amai ao vosso próximo como a vós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o mundo em que vivemos, não destruí-lo, não fazer com que venha degradar o nosso mundo, sofrendo assim nós mesmos e as nossas futuras gerações a degradação desse mundo. Quando nós lembramos lá no passado, há alguns anos, e não precisam ser tantos, nós víamos que nós tínhamos pessoas, irmãos, que viviam nesse planeta muito mais pelos bens materiais, muito mais pelos bens adquiridos, e era um motivo de orgulho nós preservarmos estes bens e ainda aumentá-los. Nós vimos nos dias de hoje, ao qual nós vivemos, em que temos ainda muitas diferenças sociais nas áreas urbanas e até nas áreas rurais, e que essa lição não nos serviu. Porque enquanto homens escravizavam homens, o mundo espiritual já estava trabalhando para que nós tivéssemos ainda a oportunidade de vivermos livres dessa escravização. E a espiritualidade, sábia como sempre, hoje nos coloca à frente dos nossos olhos muitas coisas que acontecem pelas
obras que nos trazem bons ensinamentos e obras que nos trazem ainda maus ensinamentos. Nós espíritas temos que seguir sempre os bons ensinamentos, seguirmos sempre aquilo que Jesus nos ensinou, fazermos tudo que queríamos que fizéssemos ou que fizessem a nós mesmos pelos nossos irmãos. Porque se nós não tivermos vestidos com a roupa de núpcias, como está aqui no Evangelho, que é os bens morais, nós não estaremos corretamente vestidos para entrarmos no reino de Deus. Ou, como diz Jesus, no reino dos céus, ou no reino do meu Pai. Quando nós olhamos essas colocações, nós vimos que dentro do Evangelho e desse capítulo, nos fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é feita de amor, é feita de maiores dificuldades, ela é feita de maiores responsabilidades com aquilo que fizemos, com aquilo que dissemos, com as atitudes que tomamos diante da vida ao qual nós estamos vivendo, que é esta existência. A porta larga, ela é muito mais fácil. Ela é feita de iniquidades, de mentiras. Ela é feita de forma ao qual muitos poucos obstáculos se têm. Então, nós transitarmos pela estrada larga e adentrarmos a porta larga, se nós medirmos, ela parece ser muito mais fácil. Só que nós temos que pensar no depois. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, o que nós vamos levar? Quais serão as nossas vestes? Qual será a nossa condição moral para entrarmos no reino de Deus? E aí, então, como Jesus fala, haverá prantos e ranger de dentes, porque nós estaremos de mãos vazias. Mas se nós transitarmos pela estrada estreita e adentrarmos a porta estreita, teremos nós muito menos espaço para progredir, ou seja, eu falo menos espaço, porque nós não podemos deslizar neste caminho e tomar conversões erradas. Nós temos que seguir por esse caminho sempre através dos nossos atos, da nossa forma de vida, vivermos bem, e esse é um direito de progresso. Não é proibido ter bens, não é proibido ter boa casa, não é proibido por Deus ter
boas condições, um bom carro, mas é proibido nós exaltarmos e nos orgulharmos. Isso a lei de Deus nos proíbe. E nos leva adiante a prática do amor e a prática da caridade. Praticar o amor e a caridade, além de uma lei divina e de um mérito para nós mesmos, ela é uma obrigação para nós espíritas. E a gente vê tantos irmãos que praticam o amor, praticam a caridade. E vem nos trazendo exemplos grandiosos com estas práticas de amor. Então, se nós seguirmos o caminho que Jesus nos ensinou, nós estaremos seguindo pela estrada estreita para adentrarmos a porta estreita. Porque nós temos todo um conjunto de existências que vão se acumulando, aonde contam o bem que nós fizemos e também conta o mal que nós praticamos. Nós ainda somos muito pequenos diante da grandeza do nosso Pai e dos seus ensinamentos. E muitas vezes temos até dificuldades de entender, inclusive este texto do item 1 do Evangelho. Porque perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas, e ele dizia que é através das parábolas que o povo daquela época ainda conseguia entender alguma coisa. Por ser ainda um povo rude, sofrido, que ainda viviam muito nas misérias, o que não é tão diferente de hoje. Temos muitas pessoas que vivem ainda em situações bem difíceis, irmãos. Mas ele falava por parábolas porque o povo ainda entendia. Mas se nós lermos toda essa passagem do item 1, nós vamos ver que Mateus falou ali no capítulo 22, no item de 1 a 14, e nós ainda poderemos encontrar dificuldades para entender tudo aquilo que ali se encontra. Só que nós temos a oportunidade de ter o esclarecimento. E aqueles irmãos que não o têm? Nós também temos como responsabilidade temos ainda como responsabilidade buscar o esclarecimento. A gente costuma dizer que ninguém nasce sabendo. E não nascer sabendo é entre aspas, porque nós, na realidade, trazemos muitas coisas e muitos conhecimentos das vidas anteriores. E nós estamos aqui nessa existência para evoluirmos, para crescermos, para nos adiantar a nossa moralidade diante da vivência em que estamos. Só que nós, muitas vezes, fugimos das responsabilidades. Muitas vezes nos é solicitado
alguma coisa, sendo dentro da doutrina ou não, e nós nos esquivamos das nossas responsabilidades. Nós temos que entender que nada na nossa vida ela é por acaso. Tudo na nossa vida que acontece, ela tem um objetivo. E quando solicitados, nós temos que agir sempre com a naturalidade do aprendizado que temos. Claro que se nós sermos interpelados por irmãos de má vida, nós vamos pensar, não podemos segui-lo. Nós temos que tomar decisões. Mas quando somos procurados para o bem, para a prática do amor, para a prática da caridade, quando somos procurados por termos um conhecimento em certa área e dentro dessa área podermos atuarmos, nós não podemos nos esquivar das nossas responsabilidades. Porque se esse convite nos chega, é porque nós fomos uns dos escolhidos. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio de aceitar a oportunidade ou não. Mas nós temos ainda muito a entender sobre aquilo que estudamos, sobre aquilo que aprendemos. Muitas vezes achamos que muito sabemos, mas quanto mais eu sei que eu não sei nada. Que eu estou ainda, ou nós estamos, engatinhando para nos tornarmos melhor, para que nós sejamos ainda pessoas boas, queridas, amadas, mas, acima de tudo, aprendendo a querer bem e amar mais. Tudo isso nos acontece porque nós estamos aqui nesse planeta, e aqui nesse planeta nós recebemos muitos chamados. E muitos de nós, e quando eu falo nós, não é só da doutrina espírita, de qualquer doutrina, de qualquer grau evolutivo, de qualquer qualidade financeira, ou que tenha mais, ou que tenha menos. Nós recebemos chamados de Deus. Só que vai depender de nós escolhermos o sim ou não. Porque se há muitos os chamados e poucos os escolhidos, Jesus, através de Mateus, ele nos quer dizer que, na realidade, muitos são chamados, mas que poucos aceitam as suas responsabilidades. Se nós aceitarmos as responsabilidades que nos são colocadas dentro do trabalho espiritual, do trabalho social, do trabalho dentro da casa espírita, do trabalho fora da casa espírita, do trabalho pelo amor, do trabalho pelo bem, com certeza nós vamos ser escolhidos. Nós fomos chamados e vamos ser escolhidos. Por quê? Porque nós escolhemos a prática do amor.
porque nós escolhemos o caminho de ser bom. Não só não atrapalhar, se eu não atrapalhar, eu já está perfeito, eu não estou fazendo mal. Mas Jesus e o mundo espiritual, quando para lá nós retornarmos, vamos nos perguntar: o que fizestes das qualidades que eu te dei? O que fizeste de bem pelo teu irmão? O que fizeste dos filhos que eu te dei? Como tratastes o teu pai e a tua mãe? Como tratastes e recebestes os teus irmãos? E aí, nós vamos pensar, e vamos ver que muitas vezes não fizemos quase nada ou nada. Muitas vezes nós não fomos dignos de amar e respeitar os nossos pais. Nós não damos educação espiritual e a educação moral e social aos nossos filhos. Nós não amamos o nosso próximo, não os recebemos bem quando eles chegam até nós nos solicitando alguma coisa. Então nós vamos estar desprovidos das vestes nupciais. Nós vamos estarmos nus diante de Deus. E no reino de Deus não entra quem não tem essas vestes. Oportunidades nos são dadas, meus irmãos. Oportunidades nós temos para vivenciarmos aquilo que nós aprendemos com os conselhos dos nossos pais. Não é que eu tenho isso como base. Com o estudo que nós fizemos, porque daí eu pergunto, como meditação para nós, se nós não colocarmos em prática todos esses ensinamentos, o que será de nós? De que adianta nós passarmos estudando a doutrina espírita, ou seja, o Evangelho de Jesus, sermos cristãos ou nos dizermos cristãos e não fizermos aquilo que Ele nos ensinou, não agirmos de forma correta, muitas vezes passando por cima de um irmão para atingir um objetivo que nos trará aquela coisa própria para nós mesmos, que não ajudará ninguém. De que adiantaria nós estudarmos e não colocarmos em prática? Todos nós somos chamados. Mas aí depende de nós e dos nossos atos, depende da nossa perseverança, porque não adianta nós ficarmos aprendendo aqui e acolá, ficar pulando de galho em galho, né? Ou rolando como pedra, e o meu sogro tinha esse ditado, né? Que pedra que muito rola não cria limo. O que é não criar limo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Ela não cria vida entre si. E nós, quanto mais ou quanto menos nós rolarmos, quanto mais nós nos agregarmos, nos unirmos, nós vamos criar esse limo. Essas coisas que nos unirão
num objetivo maior, que é, na realidade, além de sermos chamados, nós também sermos escolhidos. Escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus e escolhidos pelas nossas próprias obras. Este é o caminho ao qual nós devemos seguir, o Evangelho de Jesus. Tem dúvidas? Pega o Evangelho e leia-o. Busque esses ensinamentos e esses esclarecimentos, que com certeza vai trazer. Uma certa oportunidade eu tinha que tomar uma decisão sobre uma determinada condição ao qual eu estava passando na época, isso foi há muitos anos, e o Evangelho me ajudou muito. O Evangelho ajuda, esclarece, porque é através dele que Deus e Jesus e o mundo espiritual falam conosco. É a forma mais clara que nós encontramos para nos guiar no caminho do bem. Então, meus irmãos, vamos sermos chamados, com certeza. Todos nós somos chamados. Todos os homens, e quando eu falo homens e mulheres. Mas vamos lutar para que nós sejamos escolhidos pelos nossos atos de amor, pela caridade que praticamos, pela maneira que tratamos o nosso próximo, por tudo aquilo que nós temos de bom nos ensinamentos, no aprendizado, nos estudos. Porque nós sabemos muito na parte teórica, mas nós temos que ter a prática, todos os dias, daquilo que nós aprendemos. Paz e luz a todos os irmãos que estão assistindo, também aos irmãos que estão ligados de forma energética a esse nosso estudo, que todos nós possamos realmente pensar, meditar e sentir nos nossos corações essa máxima de amor, essa máxima de carinho e de caridade. Paz e luz a todos os irmãos. Muito obrigado a todos.